No hay nada más alto que tú. ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo Rey y sigue estando en el trono? Yeah, yeah. No me vencerán y no me
irmãos, graça e paz, aleluia. Bom estar aqui de novo com vocês, poder compartilhar junto a palavra de Deus e aprender junto com vocês o que Deus tem para nós outros, amém? Mas é um privilégio estar com vocês aqui e sabemos que Deus está fazendo grandes coisas em nossa vida. Mas como sempre, nós vamos começar esse culto com oração, certo? E vamos dar graça por tudo o que Deus está fazendo e vai fazer nessa noite conosco. Padre, nós te agradecemos em nome de Jesus por tua palavra em nossa vida, por o conhecimento de tu Espírito revelado em nós nessa noite. Cremos que é um culto de bendição, cremos que seremos edificados, fortalecidos com o poder de tua graça nesta noite. Cremos que nenhuma arma forjada preparada contra nossa vida prosperará, senão que caiga por terra em nome de Jesus. Nós declaramos vida, paz e saúde para todos que estão ouvindo e por aqueles que vão ouvir depois. Em nome de Jesus, essa mensagem, nós ministramos a seus corações e cremos, Padre, que tu Espírito falará nessa noite através de nós outros. Damos graça por tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Então, glória a Deus, amado. Como eu disse, é um privilégio não estar com vocês e poder compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração para iniciar nessa noite. Então vamos ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Né? Cada vez que nós estamos ouvindo, estamos recebendo fé para poder caminhar sobre esta vida, com a sua palavra, com suas ensinanças. Amém? Dando ouvido a lo que Deus disse. Então nós vamos começar com Hechos capítulo 10, versículo 38. O assunto de hoje é: não culpe a Deus por aquilo que ele não lo hizo. Então vamos para Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Glória a Deus. Dice assim na palavra: como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como este anduvo haciendo bienes e sanando a todos os oprimidos por el diablo, porque Deus estava com ele. Vamos de novo. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, para quê? Para como este anduvo haciendo bienes e o quê? E sanando a todos, a quem? A todos os oprimidos por quem? Por el diablo, porque Deus estava com ele. Então nós vemos que aqui duas coisas, né? O que Deus estava fazendo? O que Deus hizo com Jesus? Ele ungiu a ele. Para quê? Né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e este anduvo com poder, este anduvo haciendo bienes e sanando a todos os oprimidos por quem? Por el diabo. Então, se Deus estava sanando os oprimidos por quem? Por el diabo. Então, Lucas 13, 16, nós vemos que estamos entendendo que é a vontade de Deus sanar, certo? E é a vontade de Deus que todos sejam sanados. Mas vamos em Lucas capítulo 13, capítulo 13, capítulo 13, versículo 11 e 16, diz assim: e ensinava Jesus, versículo 10 e 11 diz assim: e ensinava Jesus em uma sinagoga el dia de repouso, e havia allí uma mulher que desde hacía 18 anos tinha espírito de enfermidade, e andava encurvada, e em nenhuma maneira se podia enderezar. Quando Jesus la viu, la chamou e dijo: mujer, eres livre de tu enfermidade. E pôs as mãos sobre ella, e ela se enderezou luego e glorificava a Deus. Aleluia. Nós vemos que esta mulher estava atada, certo, por um espírito de enfermidade, não é? Um espírito de enfermidade.
E versículo 16, dice a palavra: e a esta hija de Abraão, que Satanás havia atado 18 anos, não se lhe devia desatar desta ligadura de repouso. Então havia uma crença, certo, que não se podia sanar, segundo a lei, em dia de repouso. Mas Jesus disse: e esta hija de Abraão, que Satanás, quem estava havia, certo, atado 18 anos. Quantos anos? 18 anos. Satanás havia atado 18 anos a esta mulher com essa enfermidade. Podia ser artrite, certo? Nos ossos, problema nos ossos, certo? E pode ter sido encurvar. Então, ela quedou com esta enfermidade 18 anos, sofrendo, padecendo com essa enfermidade. Mas quem era o autor disso? Quem estava ponendo esta enfermidade? Deus? A Bíblia diz claramente aqui que era a hija de Abraão, que Satanás havia atado 18 anos. Quem era o autor disso? Era o diabo. O autor das enfermidades, irmão, quero que entenda isso. Quero que você entenda nessa noite, que o autor das enfermidades não é Deus, é o diabo. E que é isso Deus, então? Você sabe que Jesus Cristo é Deus manifestado na carne, certo? João capítulo 14 revela isso. Diz assim, 14, versículo 8, Felipe hace uma pergunta, e diz: Felipe lhe dijo: Senhor, muéstranos el Padre e nos basta. E Jesus lhe dijo: tanto tempo hace que estou com vosotros e não me has conocido, Felipe? Ele que me ha visto a mim, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amém? Aleluia. Então, amados, Jesus é Deus manifestado em carne. Deus estava com Jesus e em Jesus fazendo a obra. Que Jesus estava fazendo a obra de quem? Del Padre. Quais são as obras del Padre? Quais foram as obras do Padre? Hechos 10:38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, né? E para isso ele fazendo bienes e sanando a todos os oprimidos por el diabo, porque Deus estava com ele, não é? E a Bíblia diz que o diabo é homicida, né? Esse é aquele que mata, que destrói, certo? Diz em São João 10, versículo 10, vamos para allá de novo. São João 10, diz assim: el ladrão não vem senão para hurtar e matar e destruir. Eu he venido para que tenham vida e para que la tenham em abundância. Não é? O ladrão vem senão para hurtar e matar e destruir. Mas Jesus vino para quê? Para dar vida. E vida em quê? Em abundância. Então, se Deus estava com Jesus, e o que Deus estava fazendo? Dando vida, né? Sanando a los oprimidos por el diabo, porque Deus estava com ele. Então, nós precisamos entender quem é o autor das enfermidades e quem é o autor da vida, da saúde. É Deus. Quando um está enfermo, que recebe a sanidade, que produz em você vida, alegria, gozo, não é? Então, a vontade de Deus é que todos nós, ou todos os homens, sejam salvos e venham ao conhecimento de esta verdade. Sejam salvos, sejam livres. Né? Aquela mulher estava enferma,
atada por diabo 18 anos. Jesus se apresentou a ela, né? Ela foi até Jesus, né? E que isso, Jesus a tocou e ela foi sanada daquele espírito de enfermidade. Quem é aquele espírito de enfermidade? A Bíblia diz que Jesus Cristo habla que essa mulher que estava atada, né, 18 anos por Satanás. Quem é o espírito de enfermidade? Era Satanás. Quer dizer, o diabo. Revela-se claramente que a enfermidade não produz, não provém de Deus, não saiu de Deus, senão que vem do diabo. Então, se nós vamos ver que quando em Gênesis capítulo 3, versículo 17, certo? Que quando o homem desobedeceu a Deus, certo? A dar ouído à voz da mulher, certo? A Bíblia diz que a terra se hizo maldita. Por tua causa entrou as enfermidades, entrou essas maldições que estão aqui neste mundo. As enfermidades não estão no céu, não estão em Deus, não está com Deus, está neste mundo. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás passou a ser o Deus deste século. Então, o que Deus isso? Né? Ele liberou, ou mostrou a palavra, deu a palavra, primeiro os antigos, certo? E quando as pessoas desobedeciam a palavra, vinham enfermidades. Mas o que Deus diz? Vamos para Êxodo capítulo 23, versículo 25. Êxodo capítulo 23, versículo 25 e 26. Esse 25. Mas a Jeová vosso Deus servireis, e ele bendecirá tu pão e tus águas, e eu quitarei toda a enfermidade de meio de ti. Não haverá mulher que aborte, nem estéril em tu terra, e eu completarei o número de tus dias. Veja que quando o povo que servia a Deus, os filhos de Abraão, certo? Que servia ao Senhor, que obedeciam à palavra, o que acontecia com ele? Qual era a promessa? Mas Jeová vosso Deus servireis, e a ele bendecerei tu pão e tus águas, e eu quitarei toda a enfermidade de meio de ti. E mais disse: não haverá mulher que aborte, nem estéril em tu terra, e eu completarei os números de tus dias. Queremos viver bem? Então, a Bíblia nos habla que devemos conhecer a Deus, em primeiro lugar, e a sua palavra, né? Então, Deus, qual é a vontade de Deus para o seu povo? É que, servindo ao Senhor, quando nós estamos servindo a Deus, as enfermidades não estarão permanentemente em nossa vida, porque Ele é o Deus que nos sana, é o Deus que nos libera. Então, assim, quem é Deus? Você está conhecendo a Deus aqui. Já no Antigo Testamento, Deus se revelava como aquele que sanava, aquele que sana, aquele que quer dar vida, né? E multiplicar os anos de vida naqueles que serviam a Deus. Então, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós vamos viver uma vida que vai estar liberado de problemas em nosso meio, amém, amados? Os problemas não estão quando você está servindo a Deus. Os problemas estão neste mundo. Os problemas estão golpeando a porta a cada dia, em cada ser humano nesta vida. Mas, o que hace Deus? Veja o que Deus planificou. Para que vino Jesus Cristo aqui na terra? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, né? Capítulo 3, versículo 8, 1 de João, capítulo 3, versículo 8, disse assim: ele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para esto apareceu o Hijo de Deus, para deshacer as obras del diabo. Então, Jesus Cristo vino para deshacer aqui a obra del diabo. O pecado destrói, traz enfermidades, traz problemas nesta vida.
Amém? Mas para isso se manifestou a quem? Jesus Cristo, para desfazer a obra dele. A obra de quem? De diabo. Qual é a obra do diabo? Pecado, enfermidades, problemas, né, em nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, em 1 Pedro 24, que Jesus Cristo vino, levou todas as nossas dolências, nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por cuja herida fomos nós outros sanados, liberados, cumprindo o que Isaías havia dito há quase 400 anos antes de venir a Jesus Cristo. Né? Então Jesus Cristo vino a ser a vontade de Deus. Ele vino a ser o que Deus lhe mandou a ser. Né? Ele vino a ser e estava Deus com ele quando ele estava aqui na terra. Amém, amados? Então Deus está conosco também, fazendo a obra de Deus, fazendo a sua obra aqui na terra, que é fazendo bens e sanando a todos os oprimidos do diabo. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o plano divino para nossa vida como cristianos, nascidos de novo, para viver essa vida que Ele prometeu para cada um de nós, nossos familiares, nossos filhos, nossa descendência, viver bem sobre a terra. Amém, amados? Porque se Deus está conosco, tudo será bem. Então, se nós precisamos conhecer a sua vontade e saber que essas coisas que não procedem de Deus, nós devemos rechaçá-la, né? E desfazer isso de nossa vida. Porque as enfermidades não agradam ao homem e não agradam a Deus. Amém? Porque se nós dissemos que a enfermidade está produzindo algum benefício, não, a enfermidade não produz nenhum benefício, porque senão nós outros não íamos buscar os médicos, não íamos buscar a Deus. Amém? Então assim, por quê? Porque sabemos que Deus tem saúde. Por que buscamos a Deus? Porque sabemos que Deus tem saúde, tem vida para dar a nós outros. Por que buscamos o médico? Porque necessitamos sair daquele problema que nos enfrentamos. Amém? Por que é isso? Porque é a vontade de Deus que estejamos bem, que tu esteja bem. Amém? Então, essa falta de conhecer a Deus traz problema. A pessoa pensa que Deus está fazendo estas coisas para atrair a uno para Ele. Não, Deus não está fazendo nada disso. Deus está sanando aquelas pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Uma das coisas que oprime o diabo é a falta de conhecer ao Senhor. Né? O conhecimento, a falta de conhecimento de Deus, nos oprime, nos aleja de Deus, nos hace ver aquilo que Deus tem preparado para nós. E essa é a função que o diabo quer. Ele quer cegar o entendimento para que você não entenda, não compreenda que Deus te ama e que quer o melhor para a sua vida. Amém? Então, o propósito dessa palavra é liberar a sua vida. Diz a palavra de Deus que Ele enviou a sua palavra e sanou e nos liberou de toda a nossa ruína. Então nós devemos estar firmes nisso e agarrar essas promessas de Deus e seguir falando-la em nossa vida, porque o desejo, o anhelo de Deus é que tu e eu e nós, nossa descendência, vivamos bem, uma vida quieta, tranquila, né? Sem temor do mal, porque Deus, estando conosco, o diabo não vai huir de nós. Amém? Mas como ele vai huir? Quando nós tomamos a palavra e resistimos a ele com a palavra, assim como Jesus disse no deserto. Amém? Os 40 dias que ele esteve ali, ele foi tentado, o diabo o tentou várias vezes, né? Não somente aquelas 3 vezes que ele viu, ele tentou várias vezes a Jesus para que ele desistira, né? Então, o que ele diabo faz? Do mesmo, para que você desista de ver que Deus está fazendo milagres. Amém? Mas Deus está fazendo milagres e faz milagres hoje em dia. Porque essa é a sua vontade, tanto para o tempo passado, para o tempo de hoje. Amém? Em São João 17 diz a palavra que quando Jesus estava orando, ele disse para que eles venham a conhecer pela palavra de eles. Para que nós venhamos a conhecer pela palavra de eles. Do que os apóstolos seguiram predicando o evangelho. Predicavam as boas novas, pessoas eram sanadas. Quando Pedro falou em Êxodo 10:38, foi quando ele orou por aquele enfermo, certo? Que disse, não tenho pão, nem tenho ouro, nem pedra, mas o que tenho te dou. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Então aí ele começou a ensinar que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e este anduvo fazendo bens e sanando a todo oprimido por el diabo, porque Deus estava com ele. E se Deus está conosco, nós vamos estar orando pelos enfermos, nós vamos estar predicando essa saúde
porque esta é a vontade de Deus para nossa vida, que estejamos bem. Amém? Presta atenção. Não culpe ao Senhor ao dizer, Deus me está provando a mim, né? Deus não está te provando com isso. Deus me pôs essa enfermidade, ou pode ser que você esteja com uma enfermidade problemática, ou porque as pessoas tampouco han sido sanadas, porque aí a pessoa diz, não é a vontade de Deus sanar, porque a pessoa morreu de câncer. Mas nunca foi a vontade de Deus que ela morresse de câncer. Amém? Aleluia. Nunca foi a vontade de Deus que ela é a vontade de Deus que ele descansara tranquilo, que chegasse a seu tempo de descanso, cerrasse seus olhos e ver tranquilo. Mas se a enfermidade chegou no corpo dessa pessoa, a pessoa tem que crer que Deus é poderoso para liberar ela daquela situação. Amém? Então, exorta e incentivo que não deixe que o diabo te engane, amém? Mostrando estas coisas, porque pessoas vão morrer, por supuesto. Né? Todos nós vamos descansar. Mas qual é a vontade de Deus? Que descansemos, que estejamos tranquilos. Amém, amados? Aleluia. Porque a pessoa não morre e estando no leito de enfermidades, não é a vontade do Senhor. Amém? Algo passou aí. O diabo está fazendo isso para que nós culpemos a Deus por isso. Ela está descansando. Ela morreu, descansou, ela é cristiana, está no céu. Graças a Deus que ela foi para o céu. Amém? Cristiano foi ao céu. Mas a vontade de Deus é que ela estivesse bem, tranquilamente, repousadamente, com a presença do Senhor aqui. Amém? Aleluia. Se chega uma enfermidade em seu corpo, irmão, resiste-la em nome de Jesus. E creia que a palavra de Deus está aqui para sanar-te, para liberar-te, e tome possessão dela. Amém? Seja o que Deus diz que, seja o que o diabo diga, o que diga de você, pero creia na palavra de Deus. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco, e essa é a vontade dele, que estando conosco, nós temos paz, gozo e alegria. Amém? Então, se algo chegou, mesmo que você seja cristiano, em seu corpo, rechace-la em nome de Jesus, porque isso não procede de Deus, não é um plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus é vida e vida em abundância. Amém? Então, se tome possessão de sua saúde. Declare a palavra. Diga, por la llaga de Jesus he sido sanada. Amém? Por las llagas de Jesus he sido sanada. Isso não é, esta enfermidade não procede de mi Padre. Mi Padre é Deus. Deus é muito bueno, aleluia, para comigo e sempre está comigo e nunca me vai abandonar, nunca me deixará, porque essa é sua promessa e essa é a sua palavra que diz assim para mim. Amém? Assim que tome possessão desta palavra, creia nisso, amém? E que a vontade de Deus é sanar-te, que a vontade de Deus é que você prospere em todos os âmbitos de tua vida, amém? Esse é o anhelo de nosso Padre Celestial que está aqui. Se Jesus dijo, se vosotros que sois homens malos, sabeis dar buenas dádivas a vuestros hijos, quanto mais vuestro Padre que está nos céus. Então, a única pessoa que não quer que você seja sanado, que você seja liberado, é o diabo. Não aceite essas mentiras de Satanás sobre tu vida. Amém? Para de pensar nisso. Pensa nas promessas de Deus. Essas promessas foram dadas para mim e para ti. Tome a possessão de ella. Arranque, ponga dentro de seu espírito. Levante-se por dentro e creia que o Senhor é sana. O Senhor sana porque Ele disse, Ele é mesmo de ayer, de hoje e pelos siglos de los siglos. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tome possessão dessas palavras. As promessas de Deus estão sendo dadas. Você vai viver anos de vida feliz nesta terra. Aleluia. Se você crê, se você toma posse desta palavra. Amém? Tudo é possível para aquele que crê. Eu creio. Amém? Pablo disse, eu creio, por isso falei. Nós cremos, também hablamos. Amém? Porque necessitamos crer. Necessitamos também falar de si a las enfermidades, que isso não é de Deus. Tu não vem de Deus, eu não aceito. Em nome de Jesus, o que vem de Deus para minha vida é saúde, paz, alegria e gozo. Amém? Aleluia. E vida em abundância. Assim que comecemos a levantar como igreja poderosa. Você tem poder, eis que vos dou poder ao receber o Espírito Santo. ¿Para quê? Para deshacer também as obras do diabo. Porque assim como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, e estando fazendo bens e sanando todo o oprimido do diabo, porque Deus está com ele, assim Deus também te ha ungido também com o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus
y traspaso para nosotros también por la fe en Él. Nós también estamos aquí para hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios es deshacer la obra de Satanás. Y pecado, enfermedades, eso no es de Dios, sino que es del diablo. Así que crea en la palabra, tome posesión esa noche. Si usted está sintiendo algún síntoma de problema, rechácelo eso y diga así: mi Padre es Dios y mi Padre me da vida y vida en abundancia. Por lo tanto, salga de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Usted no es bienvenido aquí porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, rechácelo en el nombre de Jesús y usted verá a gloria de Dios sobre su vida. Amén. Glória a Deus. Então, creia nas promessas do Senhor, porque elas funcionam no passado e funcionam hoje também. Recorde-se isso. Jesus Cristo é o mesmo de ayer, de hoje e por os siglos e de los siglos. Amém? Aleluia. Você está vivendo o dia presente, mas Jesus Cristo é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que estava sanando. Ele ha ressuscitado dos mortos e ha dado vida e vida em abundância. Assim, reine-se. Tome posesión, reina en vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor es más poderoso. Dios es mucho más poderoso que esa enfermedad. Dios es mucho más poderoso que los problemas. Amén. Que el diablo o que sus legiones. Dios es más poderoso que eso. Y su nombre tiene poder para deshacer las obras de Él aquí en la tierra. Amén. Así que el nombre de Jesucristo fue ungido con poder. Y es su palabra para deshacer las obras de Satanás aquí en este mundo. Así levántese en fe, crea, aleluya, porque Dios está contigo, hermano y hermana, que está me oyendo nessa noche. Dios está contigo, amén, aleluya. Jesús está contigo, el Espíritu Santo está en ti, aleluya, para deshacer a obra de Satanás. Ponga las promesas de Dios, ponga las palabras de Dios en tu corazón y hable con seguridad con su boca. Así es, a gloria de Dios vendrá sobre su vida. Amén. Que Dios les bendiga, que tenga una semana victoriosa. Mas eu quero orar por aqueles que necessitam. Aleluia. Se tem alguém enfermo, eu vou orar por ti. Aleluia. Levanta suas manos ao cielo e dê graça ao Senhor por sua palavra nessa noite. Padre, em nome de Jesus, muitíssima graça por haver aberto nossos olhos, por haver entendido que Jesus Cristo é nosso bom pastor, aquele que dá vida e vida em abundância. Damos graças, Senhor, porque a tua palavra revela quem és tu. Tu eres nosso Padre amoroso, que toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do alto, del Padre das luzes, onde não há câmbio nem mudança de variação. Nós damos graças, Senhor, por esta palavra que entrou em nosso coração. E esse irmão e esta irmã está sendo liberado pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Sua palavra diz, Senhor, que por la llaga de Jesus hemos sido sanados. Por la llaga de Jesus eu declaro ela sanada. Em nome de Jesus, liberada desta enfermidade, deste problema que assedia em seu dia. Em nome de Jesus, que essa dolor quite-se. Em nome de Jesus, que essa enfermidade saia de seu corpo. Porque este corpo não pertence ao diabo, pertence ao Espírito Santo. Não pertence à enfermidade, ao espírito de enfermidade, pertence ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, saia daí agora, em nome de Jesus. Eu ordeno, em nome poderoso de Jesus Cristo, que seja liberada agora, seja sanada, seja livre, em nome de Jesus. Assim como aquela mulher que estava encurvada, assim nós declaramos em nome de Jesus, que seja sanada agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Receba sua saúde. Em nome de Jesus, pertence a você. É seu direito como hija e como hijo de Deus. Amém. Aleluia. A salud pertenece a los hijos, a la descendencia de Abraham, los que son de la fe, a los hijos de Dios. Amén, aleluya. Usted está en Cristo, entonces la bendición de Abraham es suya. La promesa de Dios es suya, pertenece a usted. En el nombre de Jesús, levántese y diga, gracias Señor, porque tus promesas son reales y son verdaderas. Funciona así, aleluya. Tu palabra funciona en mi vida hoy. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Assim que sejam bendecidos por esta palavra e que seja ousado, tenha de nuevo de tomar possessão desta palavra e seguir hacia adelante.
Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.